Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para comentar brevemente sobre o segundo resultado da JSL, que é uma empresa do grupo Simpar, né? Depois vamos falar um pouco sobre o grupo Simpar. Ela acabou de atualizar com o resultado do segundo trimestre de 22. Vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo com a empresa, quais são os pontos de atenção, se o resultado veio bom, se veio bom, se não veio bom. Enfim, como fazer os comentários breves. Queria lembrar você que eu sou consultor e mentor de investimentos, então se você tiver interesse em fazer uma consultoria ou mentoria comigo, manda uma mensagem para mim, eu vou deixar o primeiro link ali na descrição para você entrar em contato e eu te passar ali mais informações a respeito da consultoria ou mentoria, beleza? Vamos direto para o resultado então. Comentários breves aqui, os destaques do período. Tá? JSL dobra EBITDA na comparação anual, chegando a 251 milhões no trimestre, receita bruta de 1,7 bi, com alta de 54%. Então, aparentemente parece ser um resultado muito bom já nos destaques, tá? Mas vamos entender que tem algumas pegadinhas aí no meio dos destaques. Depois eu vou falar se eu acho que é uma boa empresa para investir ou não. Lembrando que recomendação é só pro pessoal da consultoria, tá? Então não entendam como sendo uma recomendação ou não. Então, a receita líquida de serviços atingiu 1,4 bilhões, 1,4 bilhão no caso, com alta de 52% na comparação do segundo TRI de 21, um aumento de 8,3% versus o primeiro trimestre de 22. Então, realmente aí está tendo um crescimento de receita muito forte. Crescimento orgânico também, né? Combinado de receita de serviços, receita, enfim, de fretes, enfim, combinado de 27%, com 35% de crescimento para as empresas adquiridas. Vamos lembrar que empresas adquiridas, né, faz uma parte aí muito importante na estratégia de crescimento da empresa. Ela vai continuar comprando novas empresas para acelerar o seu crescimento. O EBITDA cresceu 102% quando comparado com o segundo trimestre de 21 e 14% frente ao primeiro trimestre de 22, chegando a 250 milhões. Beleza, bacana. Eficiência operacional, margem de EBITDA de 18% no trimestre, tá? Lucro líquido ajustado de 34,2%. A gente vai entender que agora, né, como a empresa está numa fase de crescimento muito forte, o lucro líquido, não é que ele não é importante, mas ele é algo mais secundário, né? É importante a gente ver quanto que a empresa está gerando caixa, quanto que ela está conseguindo crescer em cima disso, tá? Mas se a gente for pegar aqui a parte do lucro, a gente vai ver que teve uma diminuição, né, frente a 2021. E no semestre também, né, os 6 meses acumulados de 22 contra 6 meses acumulados de 21 também teve uma diminuição. Então não é que o lucro ele não seja importante, tá? É importante só entender que neste momento atual, mas importa muito também a geração de caixa e quanto que ela está conseguindo crescer, né, ao longo do tempo para depois ela aumentar a margem, enfim, tá? Então é importante entender essa dinâmica do cenário atual da empresa. Novos contratos firmados somam 1,4 bilhão no segundo trimestre de 22, com prazo médio de 47 meses. Né? E também destaque para a expansão internacional. Então, bem bacana isso, né? Ela está fazendo aí um backlog de ordens, aí, de contratos bem forte. Retorno sobre capital empregado de 15%, expansão de 2,3 pontos percentuais, né? E também aumento aí com relação ao segundo TRI de 21. A questão da Truckpad, né, que eu acho que, se não me engano, é uma empresa que trabalha com gestão logística mais voltada para o digital, né? Então, bem bacana, é uma empresa que complementa o que a JSL faz. Rating corporativo para AAA na escala nacional e BB na escala global. Então, assim, em teoria, é uma empresa muito segura para você emprestar dinheiro, né? Então, ela consegue uma dívida relativamente barata por ter esse rating elevado. Modelo equilibrado entre Asset Light e Asset Heavy, né? Asset Light, lembrando que é uma empresa que ela tem aquele modelo com poucos ativos, pouca, digamos assim, estrutura física, e ela consegue gerar muita receita em cima disso. E Asset Heavy, né, é justamente o contrário, né? A empresa ela tem bastante ativo e gera receita em cima do ativo. Então é como se, por exemplo, Asset Light é a terceirização de frotas, podemos dar um exemplo aqui, né? Então que ela terceiriza a frota e cobra serviço em cima disso. E Asset Heavy não, é frota própria e rentabiliza em cima de frota própria. Com consolidação das empresas adquiridas, garante qualidade de serviço, confiabilidade na execução, enfim, beleza. Então, o destaque aqui de algumas informações financeiras, vamos ler, isso aqui eu acho que é o mais importante, né?
Receita bruta com aumento de 53%, tá? Eu vou fazer também uma comparação não só trimestre contra trimestre, mas também semestre contra semestre. Eu acho que a gente consegue ter uma visão um pouco melhor quando a gente pega os 6 meses acumulados do ano, tá? Então, receita crescendo aí 50% nos 6 meses acumulados do ano. Receita líquida também 52%. EBIT, né, resultado operacional aí crescendo 98%, então realmente um crescimento muito forte. Lucro líquido com uma queda, tá? Depois vamos entender por que ela teve uma queda no lucro, mesmo com o resultado operacional mais forte. Resultado do EBITDA, 86%, e o CAPEX, né, aumentando aí. O CAPEX, para quem não sabe, é Capital Expenditure, né, que é como se fosse capital para você expandir as suas operações. Então ela está realmente aumentando muito, está investindo muito para continuar crescendo, beleza? Aí tem destaque mensagem da administração e tudo. Legal entender como é que está vindo a evolução da receita da empresa, tá? Uma boa parte, eu diria aí que 60%, 70% vem da própria JSL, né? Expansão de frotas, enfim, expansão própria. E uma boa parte também vem de empresas adquiridas, tá? Então ela teve 35% de aumento na receita das empresas que ela adquire e 22% na frota, né, operação própria. Vale lembrar que o setor de transportes, tá, foi muito afetado, está sendo muito afetado pela inflação, tá? Então a gente vê aí inflação do diesel 155% de aumento frente a janeiro de 21. Então é óbvio que teve incentivo do governo, agora fizeram aquele incentivo para os caminhoneiros e tal. Não sei se era Vale Caminhoneiro, mas alguma coisa nesse sentido. Lubrificante 124% de aumento, peças 28%, pneu 26%. E aí, né, a gente diz o seguinte, mas a inflação é de 16%. Né, IPCA deu 16%. Mas olha só tudo que impacta na cadeia aí de transportes, né? A gente vai ver que a inflação para o setor de transportes representa um aumento muito superior do que a inflação normal do brasileiro, digamos assim. Tá? Então, e assim, se a inflação do setor de transportes cresce muito mais do que os outros, tudo impacta transportes. Tá? Então, para transportar comida, para você comprar comida no mercado, existe o impacto do transportes, para você, enfim, tudo que você compra, roupa, tudo que você compra existe aí um impacto nos transportes. Então a gente diz aí que os transportes eles fazem parte da parte estrutural, digamos assim, da inflação, porque quando sobe transportes, sobe todo o resto. Então, entender que no setor de transportes foi bem diferente da realidade dos outros setores, tá? Então, isso aí impacta muito e traz uma incerteza também com relação à JSL no gerenciamento de custos, beleza? Aí diz aí, dá uns destaques, né? Fala um pouco sobre o endividamento e tudo mais. Depois a gente vai entrar na questão. Aí fala sobre a aquisição da Truckpad. Aí a gente pega o consolidado, né? Teve aí aumento de 53% de receita, desculpa, 56% de receita líquida, no anualizado 52%, né? Também teve aumento muito forte nos custos, né? Obviamente que tudo que a gente estava falando antes, né? Aumentou diesel, aumentou tudo. Também porque teve mais receita, então provavelmente porque a operação aumentou, então os custos também aumentaram, né? Destaque aí para 47% no aumento de custos do serviço, tá? Lucro bruto muito positivo, né? Resultado subindo, resultado EBIT também subindo, mas subindo de uma forma mais modesta. E olha só, né? Resultado financeiro, né? A gente teve um aumento aí de 163% de custo de despesa financeira, provavelmente isso aqui é juros de dívida, tá? A gente vai ver que é uma empresa bem mais endividada do que a média aí das outras empresas. Então, agora com o aumento de taxa Selic, enfim, tudo começa a impactar muito mais forte na JSL. Então, um resultado que pode começar a levantar um alerta aí no seu painel. E o lucro, né, a gente falou, né, que não é tão importante assim nesse momento atual da empresa, que vale mais resultado EBIT e resultado EBITDA. Tá? Então, o resultado EBIT e EBITDA apresentando crescimento de uma forma geral. O que mais que eu posso falar aqui? Olha só que bacana, né? Ela também destrincha a receita dela, 39% de operações dedicadas,
né? Provavelmente para algum cliente especificamente, né? Tipo assim, que ele fecha contratos de longo prazo com esses clientes. 39% de transporte de cargas, né? E provavelmente terceirizados, enfim, cliente que fecha frete de forma esporádica, digamos assim. 13% de armazenagem, 9% de distribuição urbana, né? E por setor também achei bem bacana, né? Sendo o principal aí alimentos e bebidas, com representação de 22% na receita. Aí ele destrincha, né, o modelo dele por asset light e asset heavy, né? A gente consegue ver que os dois modelos são bem rentáveis, tá? Mas a asset light ela garante aí um aumento com uma margem muito boa, né? A margem EBITDA do asset light é de 15,4% e do asset heavy, né, 21,6%. Também, então os dois modelos são dois modelos muito bons, né? Mas ainda assim, né, a gente consegue ver que ter frota própria acaba sendo muito vantajoso, apesar de ter uma imprevisibilidade de custos também maior, digamos assim. Aí, vamos falar de resultado financeiro, né? Olha só. Olha quanto que foi a diferença de gasto com juros, né? Do segundo trimestre de 21 para 22. No segundo trimestre teve 36 milhões de despesa financeira e nesse segundo trimestre de 22, né, 163 milhões. Então, um aumento aí muito considerável, tá? Na despesa financeira. Isso, obviamente, que acaba impactando no lucro, acaba impactando no resultado da empresa, né? Então, entender que a JSL é uma empresa que é naturalmente alavancada porque ela está expandindo muito. Tá? Depois a gente precisa entender se ela está crescendo acima do seu resultado, seu custo de dívida. Né? Por exemplo, até que ponto, a pergunta na verdade é, até que ponto compensa ela ter dívida, né, ou usar recurso próprio para crescer. Tá? E isso aqui eu acho que faz uma diferença muito grande, né? Quando sobe juros, isso aqui começa a impactar muito no resultado da JSL. Então a gente pode pensar, né, que dado esse cenário, que o custo da dívida aumentou muito, tá? Olha só, ele até destrincha aqui o custo médio da dívida, né? O custo médio da dívida é 5%, né? Para cada dinheiro para cada milhão que ela pega emprestado, isso custa 5% ao ano, até em 2021, hoje já subiu para 16%, então teve um aumento aí de 11,3 pontos percentuais. Então realmente ter dívida para a JSL vem impactando muito forte, né, no resultado da empresa. Tá? Apesar de ter aumentado um pouco o prazo e tal, mas assim, podemos pensar, né, que é natural que a empresa, nos próximos trimestres, ela comece a reduzir a dívida, tá? Porque justamente por causa do impacto que vem causando no resultado. Em termos de alavancagem, ela segue normalizado, digamos assim, apesar de ter tido um aumento frente ao segundo trimestre de 21, ela vem baixando um pouco. Então, assim, não, talvez baixe a dívida daqui para frente, mas até agora não é isso que vem acontecendo, tá? O que mais que podemos falar? Rentabilidade, né? ROIC, 15%. Olha só, ela tem 15% de retorno sobre capital empregado e qual que era o custo da dívida? E aí 16% de custo da dívida líquida. Então, a dívida está consumindo, digamos assim, de fato, o capital que ela está empregando. Então, E fluxo de caixa, né? Ela gerou caixa aí, fluxo após crescimento, 161 milhões, então gerou bastante caixa, mesmo tudo que a gente tinha falado de dívida e tudo mais. Então, ainda assim, gerou bastante caixa nesse trimestre. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar. Tá. No resultado em si seria isso, mas eu queria mostrar para vocês só um pouquinho. Queria mostrar para vocês no Status Invest. Aqui. Eu acho que é uma boa empresa para você investir, né? Lembrando que isso não é uma recomendação. Hoje ela negocia a 8 vezes lucro, tá? 8 vezes EBITDA.
Então, assim, não é entre as maiores barganhas da bolsa, né? Então, apesar de não estar cara, não é uma tremenda barganha. Então, eu acho que assim, dado o endividamento, dado tudo isso que a gente estava falando anteriormente, apesar de estar apresentando um crescimento muito forte, não acho que esteja entre as melhores oportunidades, tá? Então a gente vê aqui, ó, capital empregado 11% de crescimento, ROI 14%, 14,8%. Então assim, não acho que seja, digamos assim, entre as melhores oportunidades. A gente vê ali que é uma empresa que está crescendo naturalmente, né? Mas tem todos esses parâmetros. Agora vamos falar um pouco sobre a Simpar, né? Simpar, vamos lembrar que é a holding da JSL, que é a Simpar. A Simpar eu já acho que tá. Se você quiser investir em JSL, eu acho que é melhor você investir através da Simpar, né, a empresa que controla a JSL, por conta do resultado ser mais linear, digamos assim. Né? Então a gente vê que é praticamente uma escadinha que só sobe. Olha só, nos últimos trimestres aí, crescimento muito forte, né? Olha só, a receita da Simpar. Vamos pegar o resultado do EBIT da Simpar. A gente vai ver que também, olha só, essa imagem aqui, eu acho que ela vale muito mais do que qualquer coisa, tá? Então, de fato, a empresa apresentando um crescimento muito forte, a holding, digamos assim. Então, e assim, dentro da holding não tem só JSL, tem Movida, tem outras empresas, tá? E eu acho muito bacana essa holding. E a holding, ela também negocia com desconto de EV e EBITDA um pouco maior do que a própria JSL. Então, acho que através da holding você consegue digamos assim, uma vantagem maior do que através direto da JSL. Beleza? Então, os comentários sobre JSL seriam esses. A empresa vem crescendo, bacana, aumentando a receita, aumentando o EBITDA. Mas, digamos assim, meu ponto de atenção seria com relação à dívida. Muito obrigado você que ficou até o final. Lembrando, se você tiver interesse na mentoria ou na consultoria, tá? Pode mandar mensagem para mim, primeiro link na descrição. E até a próxima!